Olá, meninos, bom dia, meninos e meninas, né? Hoje a aula de noções de higiene e manipulação. O assunto principal será como evitar a contaminação. Então, falaremos sobre como evitar, como são os procedimentos de manipulação dos alimentos. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, falarei sobre a higiene pessoal dos manipuladores, ok? Então, faremos esta aula de como evitar a contaminação através de duas partes. Essa é a primeira e a próxima segunda a gente faz o fechamento. Então, bora lá. Como evitar a contaminação dos alimentos? Na aula de hoje, nós vamos falar como não contaminamos os alimentos na hora da preparação. Então, conceitos gerais de como evitar contaminações, certo? Quem é o manipulador de alimentos? Já falei em outras aulas que o manipulador é aquela pessoa que está em contato direto com a preparação dos alimentos, né? É dela que vai partir todos os procedimentos de não contaminação, tanto com a sua higiene pessoal e como ela vai proceder no preparo dos alimentos. Então, o que é contaminação? É qualquer elemento estranho que não faça parte do alimento. Nós já ouvimos falar sobre os micro-organismos e onde a gente carrega, tanto que foi uma pergunta em prova, né? Então, o nosso corpo ele carrega micro-organismos que podem contaminar a alimentação, principalmente na hora do preparo. Então, a gente tem que estar sempre com a pele limpa, banho tomado, os cabelos presos, né? Bem limpos, a boca de preferência bem distante dos alimentos, a gente não pode falar em cima, não pode espirrar. Aí eles colocam também garganta, nariz e as suas secreções, né? Bom, enfim, vamos pular essa parte aí. O que é natural de todo esse ser humano, porém, né, próximo a alimentos não é natural. Pode haver uma contaminação e a contaminação pode levar até a morte de pessoas. Então, como ocorre a contaminação dos alimentos? A contaminação dos alimentos se dá através de agentes contaminantes de várias origens. A física, como nós já falamos, cabelo, espirro, né, as secreções, a saliva, as mãos também, né, contaminadas. Se a gente não tem cuidado onde a gente está cozinhando, pode cair algum tipo de parafuso enferrujado na comida. Também tudo isso causa a contaminação do alimento e, consequentemente, as pessoas, se ingerirem esse alimento, elas vão adoecer. Então, mais dois itens para a contaminação de alimentos, que pode ser através de contaminação química, que são os produtos de limpeza, inseticidas, venenos, né? Quando você fabrica um alimento, quando você cozinha, a bancada onde você está cozinhando tem que estar muito bem limpa, todos os utensílios também. Não pode haver nenhum contato químico com o alimento, porque pode ocorrer a contaminação e quem ingerir acaba adoecendo ou até levando ao óbito. Biologicamente, são os fungos e vírus e bactérias, que eles podem ser encontrados dentro das tábuas de carne, de tábua de madeira, as colheres de madeira, utensílios que contêm fissuras e não foram bem lavados. Então, assim, toda a limpeza desses utensílios, bancadas, tem que ser muito bem feita, certo? Para que o alimento ele não fique contaminado. A última forma de contaminação dos alimentos é ambiental, que pode
ser de excreções humanas, né? Aqui no slide, vocês podem ver que é através de fezes, urina, pelos e secreções de roedores e incidência de insetos. O rato, ele transmite uma doença chamada leptospirose, e essa doença, ela chega ao ponto de matar o ser humano, dependendo da contaminação, de como foi feita essa contaminação. Então, com os ratos, nós não podemos brincar. Se houver algum rato em algum ambiente, é necessário ser feito uma dedetização. E é claro, obviamente, que não vamos fazer por nós mesmos, porque a gente não conhece os procedimentos de dedetização, mas é necessário chamar um profissional especializado, onde ele vai fazer a dedetização do local e você estará livre dessa contaminação. Também não podemos esquecer das baratas, formigas, bom, enfim, moscas, né? E todo tipo de inseto que se a gente não sabe onde é que eles estavam pousados, dentro das suas patinhas, das suas asas, do seu corpinho, quando eles caminham em cima do alimento, eles podem contaminar. Então, há dois tipos de contaminação, a direta e a indireta. E agora vamos falar sobre a direta. A contaminação direta ocorre quando há contato do manipulador contaminado ou algum objeto contaminado diretamente com os alimentos, certo? Ou por má higienização, ou por desleixo, ou por não fazer os procedimentos de manipulação dos alimentos, né? De desinfecção do local, limpeza local dos utensílios e até mesmo do próprio alimento. Por exemplo, uma cenoura que vem suja do mercado, ela precisa ser lavada, né? Nós já vimos isso em outras aulas e ela precisa ser desinfectada. Após isso, nós podemos utilizá-la, desde também que os utensílios eles tenham sido desinfectados, limpos, conforme toda a orientação da manipulação e higienização de alimentos. Como vocês podem ver, a cozinheira ela contaminou o alimento através de um espirro. Poderia ser também o suor escorrendo ou um pelo caindo. Então, quando eu falei anteriormente que há necessidade de fazer uma dedetização, pois pode ocorrer os insetos levarem contaminação para os alimentos, dessa forma a gente pode chamar esse tipo de contaminação indireta, certo? Como vocês podem ver no desenho, existe uma lixeira, o alimento está em cima, porém a formiga passou pela porta, veio de fora, passou por cima do lixo e está andando em cima do pão ali sem sem a devida embalagem, né? Conservação também. Ela ali as formigas estão trazendo os micro-organismos que podem vir também de fezes, urina, de insetos, de ratos, de moscas, de baratas e etc. E esse alimento pode ser contaminado desta forma. Como falei, os alimentos eles podem ser contaminados direta e indiretamente. E aí chegou a questão: o que é uma intoxicação alimentar? É quando a gente se alimenta desses alimentos contaminados, né? De uma forma ou de outra, ou por uma má manipulação dos alimentos, ambiente sujo, né? Sem condições de higiene e também pela contaminação de insetos, né? Então, como podemos evitar essa contaminação dos alimentos? Simplesmente fazendo toda a manipulação dos alimentos de forma correta, utilizando os utensílios limpos, utilizando a manipulação dos alimentos, a limpeza do ambiente do local de trabalho. Também algo que é muito importante é sempre estar fazendo a dedetização, como falei anteriormente, com profissionais que entendam. Porque o que pode ocorrer é uma pessoa que não entende de dedetização. Ela pode utilizar muito produto,
não fazer a higienização correta do local e acabar contaminando os alimentos. E aí a causar envenenamento nas pessoas que vão consumir esse alimento. Então é necessário cuidar tanto da higiene pessoal como dos alimentos. A pessoal também ela é muito importante, como vocês viram lá no slide de contaminação direta, nós não podemos falar em cima do alimento, espirrar ou suar, né, em cima do alimento. O suor também ele contamina, né? Porque a nossa pele, conforme a gente vai andando no dia a dia, passando por lugares, a gente vai se contaminando. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, ok? Então, vamos falar com um pouco de contaminação por parasitas. A gente nunca deve descarregar, né, as nossas fezes em qualquer lugar. A gente, por isso que existem banheiros. Então a gente tem que estar sempre muito atento, porque os parasitas que estão em nosso intestino podem parar na, na água e no solo, aqui como mostra nesse desenho, né? E tenho certeza que vocês já viram isso na aula de biologia ou de ciências, e você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, quando o rapazinho ali fez as fezes no solo, né, ele vai contaminar a água também. Isso vai ser transmitido para os animais, para a horta e a gente, consequentemente, vindo até a nossa mesa. Mas a gente pode muito bem evitar isso fazendo a higienização dos alimentos de forma correta. Então, eu já comecei a falar no outro slide como podemos evitar a contaminação por parasitas, né? A gente viu naquele desenho que um rapazinho mal informado fez as fezes dele lá na pontinha do rio e aí tem toda uma cadeia de contaminação, que pode ser tanto pela carne, né, como também pela horta que estava sendo irrigada com a água contaminada. Então, como a gente pode evitar tudo isso, né? Mantendo as mãos higienizadas, unhas curtas e limpas, fazendo higienização correta dos alimentos com água potável e com produtos que vão higienizar esse alimento, higienização de vegetais, legumes e frutas, fazendo a manutenção periódica dos equipamentos de refrigeração e adquirindo alimentos de procedência garantida, inspecionados pelos órgãos responsáveis, principalmente a carne. A gente não comprar carne de qualquer pessoa que a gente não tenha conhecimento da procedência da carne, porque a carne é algo que é um alimento muito fácil de contaminação, certo? Ela apodrece muito facilmente. A refrigeração tem que ser muito bem feita, senão a carne ela tem um tempo menor de vida, né, de vida útil que a gente possa consumir. Então tem que ter muito cuidado com a temperatura, né, se o refrigerador está funcionando bem. Então esses cuidados vai evitar que o alimento ele se torne prejudicial à saúde humana. Contaminação por substâncias tóxicas, a gente tem que ter muito cuidado com o inseticida, água sanitária, detergente, nunca jamais conservar esses alimentos próximos um do outro. Então, por exemplo, se você tem uma despensa, né, de alimentos, você nunca pode colocar esses produtos de limpeza próximo deles, porque pode haver a contaminação. Ok, eles estão em caixas, latas, mas mesmo assim pode haver a contaminação, certo? Então, essa contaminação tóxica, ela também é conhecida como uma contaminação química, que acontece quando os produtos químicos, como os utilizados na higienização do ambiente de trabalho, entram em contato com o alimento, ou até mesmo pela contaminação por agrotóxicos, ainda no cultivo.
Também pode acontecer esse tipo de contaminação quando as frutas, legumes e hortaliças não são bem enxaguadas após a higienização com água sanitária. Vamos lá, botamos lá 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Mexamos, deixamos lá 10 minutos, tiramos da água, lavamos muito bem lavado, colocamos na água com bicarbonato de sódio para tirar todo o efeito da contaminação pela água sanitária. Então, nesse momento, a gente tira também lá do bicarbonato, passa na água novamente, seca esse alimento, pode ser folhas, frutas, né, verduras, legumes, e aí você seca ele e guarda dentro de um plástico apropriado para colocar na geladeira, dentro de sacos, né, apropriados para guardar os alimentos. Então, dessa forma, ele está pronto para consumo. Né? Então temos que ter realmente muito cuidado com a nossa alimentação. Ainda mais porque agora existem, vamos dizer assim, muitas pessoas, né? O mundo ele está super lotado e aí existe uma manipulação maior de alimentos e, consequentemente, aumenta o número de contaminação. Então a gente tem que ter, por isso que cada vez mais tem que ter cuidado com a higienização desses alimentos. Então, nesse slide é só uma continuação já do que a gente estava falando no slide anterior. Inclusive, ele cita mais produtos que podem causar intoxicação. Há um pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, se utilizava muito chumbinho para matar ratos, só que ele foi proibido pelo Ministério da Saúde porque houveram muita contaminação, tanto de pessoas quanto de animais domésticos, com esse veneno. Então, não é permitido, e caso vocês achem para comprar, para utilizar, não façam, porque realmente o chumbinho ele é algo que contamina muito mesmo, leva à morte em questão de minutos, e a morte é muito feia e é muito dolorida. Então tenham muito cuidado com o tipo de veneno, que não aconselho ser feito pelas pessoas, mas sim por uma empresa especializada na detecção. Então, como evitar a contaminação por essas substâncias altamente tóxicas? Como já falei, manter os produtos de limpeza armazenados em locais distantes do produto de consumo humano, né? Humano e animal também. Ao fazer uso desses produtos, usar luvas de borracha e sempre lavar bem as mãos, né, após o uso, mesmo com a luva. Sempre que utilizar um destes produtos, certifique-se que não há alimentos por perto, nem tampouco estão sendo manipulados, com exceção da sanitária, que a gente utiliza ela na higienização dos alimentos, né, de verduras, frutas, legumes, as latas também, mas sempre utilizando da forma como é orientado. E caso precise lavar, certifique-se de quando terminar, se não há resíduos do produto nos alimentos ou nas embalagens. Em caso de manipulação de alimentos e lavagem de utensílios, certifique-se de que ambos não estão no mesmo espaço para não haver contaminação nos alimentos, através de detergente ou sabão. Então, esses detergentes, esses produtos tóxicos, eles têm que ficar bem distante também dos utensílios domésticos, para que também não haja contaminação. Seguir as instruções de lavagem de mão, como a gente vai ver posteriormente na parte 2 dessa aula, quando vamos falar de higienização corporal. Então vamos lá, em hipótese alguma, manipular alimentos e ao mesmo tempo fazer uma limpeza, né? Uma limpeza profunda no ambiente, não. A limpeza
da cozinha, ela normalmente acontece antes do fechamento dela. Ela funcionou o dia todo. Quando a cozinha ela não está sendo mais utilizada, fecha-se a cozinha e faz a higienização desde o teto até embaixo. Uma cozinha que faz alimentos diariamente para restaurantes, buffets, lanchonetes, ela precisa ser lavada devido à quantidade de alimentos que são manipulados por dia. Então, ela precisa estar muito bem limpa para produzir qualquer tipo de alimento. Enxaguar bem os alimentos após a higienização e tal. Então, saiba mais. Aqui nesse cantinho ele tem assim, ó, a lavagem de alimentos só consegue remover parte dos resíduos do agrotóxico presente na superfície dos mesmos. Os agrotóxicos sistêmicos absorvidos por tecidos internos da planta permanecem mesmo que o alimento tenha sido lavado. Enfim, né? Quanto mais orgânico o alimento a gente puder consumir, melhor para a nossa saúde. Mas se não houver jeito, a gente utiliza as frutas, verduras, legumes normal. Mas a gente sabe que de um jeito ou de outro a gente vai estar consumindo algum tipo de veneno. Bom, então cuidados com a dedetização, né? Quando a gente for fazer uma dedetização, os cuidados antes, durante e após a dedetização. Então, a detetização de um ambiente que produz alimentos é algo muito importante, que a gente tenha muita atenção. Até porque depois dessa dedetização vão acontecer os trabalhos, né, de produção de alimentos. Então é necessário todo cuidado. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, retirar toda a louça, os talheres, guardar em local protegido, onde não será dedetizado. Após a dedetização, todos eles devem ser lavados antes de serem utilizados. Precisa ter muito cuidado com isso. Então, os equipamentos, por exemplo, liquidificadores, cafeteiras, batedeiras, elas precisam ser cobertas com saco plástico, né? Antes, cobertas com saco plástico para que o veneno não penetre nelas e também não tenha nenhum inseto em fuga e que entre dentro desse utensílio e ele fique ali guardado até ele poder sair. Então, tem a necessidade também de vocês protegerem, né? E antes de utilizar, precisa também ser lavado. Então, afastar móveis e equipamentos das paredes para que as pessoas especializadas, os detetizadores, possam passar com os produtos para poder matar todos os insetos, né? E no dia seguinte, após a detetização, as pessoas vão fazer uma lavagem do teto até embaixo para poder fazer toda a retirada do produto que foi jogado na cozinha. Então, a higienização da instalação após a detetização, ela tem duas etapas. A primeira é a higienização e limpeza de tudo, né? Dos móveis, das panelas, do fogão, de todos os utensílios. Aí tira toda a gordura, toda a poeira, tudo que foi produzido pela a dedetização. E em seguida é feita uma lavagem geral, né, dessa cozinha, desses utensílios. É dessa forma que a gente limpa após a dedetização. Como é que a gente deve proceder com a higienização das instalações, né, da cozinha, vamos dizer assim, do almoxarifado,
dos depósitos, da câmara fria, das geladeiras, como é que a gente deve proceder, né? Então é assim, ó, você remove todas as substâncias indesejáveis, como eu já tinha falado no outro slide, sobre a dedetização, como terra, poeira, gordura, resto de comida e outras sujeiradas, utilizando-se água potável, sabão ou detergente. Então, em seguida, sanitização com produtos químicos com cloro e álcool. No início do trabalho, você tem que fazer toda a limpeza, que é a necessidade do local, dos utensílios, se houver necessidade. Depois de cada uso, também tem que ser lavado. E quando começa o trabalho com outro tipo de alimento. Por exemplo, aquele balcão foi feito o tratamento das carnes. Antes de limpar e fazer o corte dos legumes, aquele local tem que ser todo limpo e sanitizado, certo? E os intervalos, não tem intervalo, são periódicos. Todos os dias tem que se limpar uma cozinha do estabelecimento que produz alimentos em quantidade, né? Porque, como eu falei anteriormente, quando a gente produz muito alimento, o nível de contaminação daquele local é muito maior. Então, por isso que a gente tem que lavar uma cozinha de um restaurante, por exemplo, todos os dias. Bom, eu já falei como fazer essa higienização no dia a dia, e esse slide é mais para vocês terem mais informação sobre isso, né? Sobre a higienização no dia a dia dos ambientes, dos utensílios, do maquinário a ser utilizado na fabricação de alimentos para o consumo humano. E também não podemos esquecer que, caso seja, vamos dizer, uma cozinha para criação de alimentos para animais, também há necessidade. Por exemplo, vamos dizer que a cozinha de um zoológico onde produz alimentos para os animais enjaulados. Essa cozinha também tem que ser muito bem limpa. Então, toda a alimentação, todo tipo de alimentação, seja para consumo humano ou animal, tem que ser feito com bastante limpeza e bastante amor. E era isso, hoje agora terminou essa primeira parte. Na próxima aula, a segunda parte, falando só da higiene corporal.